Oi, pessoal. Então, eu sou a Gabriela, sou uma das sócias da área trabalhista do Tozini Freire. Obrigada por vocês estarem aqui, por comparecerem para nos ouvir o Thiago e eu. Obrigada muito pelo convite. É muito legal falar com vocês, muito legal saber que vocês trabalham com esses impactos, gerando esse impacto. Então, a gente espera contribuir para o trabalho de vocês também. Eu vou falar rapidinho. Eu não sei o quanto vocês já estão cientes das medidas trabalhistas, mas o que eu costumo dizer é que atualmente não está fácil ser um advogado trabalhista, porque todos os dias nós temos uma medida trabalhista nova. E exatamente neste horário que a gente está falando agora, o STF está decidindo um caminho de uma das nossas medidas. Então, enquanto eu estou falando com vocês, o STF pode mudar alguma coisa do que eu vou contar para vocês. Mas eu espero que a gente consiga ter o maior número de informações. Eu vou começar falando sobre a medida mais nova, que é uma medida provisória 936, que ela permite a redução de salários e a redução de jornada, e ela permite também a suspensão de contrato de trabalho. O que acontece? Muito do que eu vou falar aqui, na verdade, tudo que eu vou falar aqui, ela se aplica para empregados CLT. Então, eu não sei se vocês têm só empregados, se vocês têm outro tipo de contratação, mas as informações e o que a gente tem nesse momento é para empregados. Sim, temos algumas medidas que também estão sendo divulgadas todos os dias pelo governo para ajudar os trabalhadores informais, mas o foco aqui é sobre as medidas de empregados, ok? Então, para começar, para falar sobre as medidas da 936, o que ela permitiu? Ela permitiu que a gente fizesse uma redução de salário e jornada de trabalho por até 90 dias. Essa redução, ela pode ser feita por acordo individual ou por acordo coletivo. Para fazer por acordo individual, você precisa observar um certo nível salarial. Ou é um nível salarial de até 3.135, que significa 3 vezes o salário mínimo, ou um nível salarial superior, que é acima de 12.202, mas essa pessoa precisa ter o salário de 12.202 e um diploma universitário. Então, para quem tem os salários mais baixos e o salário mais alto, é possível você fazer um acordo individual de redução salarial e redução de jornada por acordo individual. Por que eu posso fazer para essas pessoas, especialmente para as pessoas com salário menor? Por quê? Porque o governo, quando eu fizer essa redução, o governo vai dar um auxílio. O valor do auxílio do governo, já vou falar daqui a pouco, mas ele vai praticamente igualar o salário para aquelas pessoas que têm uma redução, para que têm um salário menor. Então, aquelas pessoas que têm salário até 3.135, elas terão sim uma redução salarial, mas o auxílio do governo é um auxílio relativamente bom, que faz com que o salário da pessoa não seja totalmente prejudicado. Já para as pessoas que têm um salário acima de 12 mil e um diploma universitário, essas pessoas elas são consideradas empregados hipersuficientes. O que significa isso? São pessoas capazes de negociar os seus próprios direitos, que teriam a possibilidade de falar, não concordo. Então, a medida ela permitiu que por acordo individual, o empregador chegasse para o empregado tanto com salário menor como com salário maior e falasse, considerando a nossa realidade agora, diminuiu o volume de trabalho, diminuiu o nosso caixa, a gente precisa fazer redução salarial. Qual é a faixa de redução salarial permitida por essa medida? 25%, 50% ou 75%. A redução que você fizer nesse acordo individual vai ser também, vai levar você também a verificar o quanto que o governo vai pagar de auxílio. Para vocês saberem, o auxílio que o governo vai pagar, ele é baseado no valor do seguro-desemprego. Então, se você tiver uma redução de 25% do seu salário, você vai receber do governo 25% do seguro-desemprego. Se você tiver uma redução de 50%, vai receber do governo
50% do valor equivalente ao seguro-desemprego. E se tiver redução de 75%, vai receber do governo um auxílio de 70% do seguro-desemprego. Para aquelas pessoas que têm uma faixa salarial do meio, que eu chamo a faixa salarial do meio, entre 3.135 e até 12.202, ou mesmo que você tenha 12.202, mas não tenha um diploma universitário, você pode fazer a redução por acordo individual, desde que seja uma redução só de 25%. Se for uma redução diferente de 25%, para a faixa do meio, precisa de acordo coletivo. Se for uma redução diferente de 25, 50 ou 70 para aquelas outras duas faixas que eu mencionei antes, também vai precisar de um acordo coletivo. Como que eu faço por acordo individual? Por acordo individual, eu, empresa, vou fazer uma minuta de acordo, vou explicar, é 25%, é 50% ou é 70%, tenho que falar que também tem redução da jornada, uma redução proporcional, e eu tenho que comunicar ao empregado com até 2 dias de antecedência. Então, eu mando o acordo para o empregado e falo, daqui 2 dias esse acordo vai estar valendo. Qual é o outro procedimento que eu preciso tomar? Depois, o empregado vai assinar o acordo e eu vou ter que informar o Ministério da Economia e o sindicato. O Ministério da Economia eu informo por um sistema que é o Empregador Web. Lá é um sistema online, eu vou preencher lá se foi acordo individual e qual foi o percentual de redução. Para que é isso? Para que o governo saiba o quanto que ele vai ter que depositar na conta do empregado. Lembrando, não é a empresa que tem que fazer o procedimento todo para o empregado receber, não é a empresa que vai receber ajuda na sua conta, a empresa vai simplesmente comunicar o governo por meio deste website Empregador Web, e o governo, com essas informações, vai fazer o depósito da ajuda, que a gente chama de benefício emergencial, direto na conta dos empregados afetados. Ok? E eu comunico o sindicato, ainda não tem uma formalidade de como comunicar o sindicato. Como muitos dos sindicatos não estão abertos, a comunicação está sendo por e-mail. Mas você tem que entrar em contato com o sindicato que representa os seus empregados e verificar se eles estão atendendo por e-mail, por telefone, qual a melhor forma de você encaminhar o acordo. Em tese, e é isso que o STF está decidindo nesse exato momento, quando eu faço o acordo individual, eu simplesmente comunico o sindicato e não precisaria de um aval dele, de alguma manifestação dele de concordância. A gente teve uma decisão liminar na semana passada, em que um dos ministros entendeu que não bastava só a comunicação, que teria que ter a comunicação para o sindicato, e o sindicato teria 4 dias para se manifestar se ele estava de acordo ou não com a redução. Se ele ficasse silente, significava que ele estava de acordo. Se ele se manifestasse, uma negociação coletiva iria iniciar. E é isso que a gente está decidindo agora no STF. Por enquanto, estamos 2 votos a favor, 2 votos contra. Tem 2 pessoas entendendo que o sindicato precisa se manifestar. Tem 2 pessoas entendendo que o sindicato não vai precisar se manifestar, é simplesmente uma comunicação. Isso é algo que a gente tem que ficar em mente, porque pode gerar um trabalho a mais do que a ideia inicial, que era simplesmente simplificar. Estou comunicando a redução e aí é assim que vai funcionar. Essa redução de até 90 dias, a empresa também tem que informar se ela vai ser desde sempre 90 dias, se vai ser 30 e depois mais até 90 dias. A empresa tem que informar nesse acordo qual vai ser o período da redução. Durante o período da redução, o que o empregado tem também, além do benefício que vai receber do governo? Ele tem estabilidade, ou seja, ele não pode ser mandado embora, tanto durante o período de redução, quanto um período igual após o término da redução. Exemplo, se eu dei redução de 90 dias, essa pessoa vai ter estabilidade de 180 dias. Tá, Gabriela, então significa que eu não posso mandar embora essa pessoa por 180 dias? Não. A medida provisória disse assim, você não deveria mandar embora, mas se você tiver que mandar embora, você vai pagar as verbas rescisórias obrigatórias
mais um adicional previsto na medida provisória. E esse adicional, ele depende do percentual de redução. Então, ele vai ser 50% do salário que seria devido até o final do período de estabilidade, se a redução for de X%. E 100% se a redução for acima de 70%, você teria que pagar tudo que o empregado faria jus até o final do período de estabilidade. Então, quando a gente faz esse tipo de redução, a gente precisa prestar atenção em 3 pontos. O primeiro ponto, qual é a faixa salarial do empregado? Então, se eu vou fazer ele por acordo individual ou acordo coletivo, eu tenho que fazer um acordo formal e eu tenho que lembrar que esse empregado vai ter estabilidade e se eu mandá-lo embora, eu vou ter que pagar algo adicional além das verbas rescisórias normais. Essa é a parte de redução. Com relação à questão da suspensão do contrato de trabalho, a empresa também pode fazer, mas a suspensão é por 60 dias, não 90. A suspensão pode ser feita por acordo individual, para aquelas 2 faixas, até 3.135 ou acima de 12.000 mais diploma universitário. Para as demais faixas, precisa do acordo coletivo. E aí, nesse caso, se eu suspender o seu contrato de trabalho, significa que o empregado não vai trabalhar at all. Não vai trabalhar, não vai fazer home office, ele vai ficar com o contrato suspenso. Durante o contrato suspenso, se a empresa tiver tido no passado um faturamento até, na verdade, uma receita bruta até 4,8 milhões, a empresa não vai pagar nada. Se no ano passado a empresa teve uma receita bruta acima de 4,8 milhões, o empregado não vai trabalhar, vai receber um benefício do governo, como o outro também vai receber, mas a empresa tem que pagar algo que a gente está chamando de uma ajuda compensatória num valor equivalente a 30% do salário mensal do empregado. Por que chama ajuda compensatória? Porque é algo que não tem natureza salarial. Ou seja, apesar de ser baseado, ser 30% do salário do empregado, esse valor que a empresa vai pagar não tem INSS, não tem FGTS. Então, o empregado fica sem trabalhar, recebe um dinheiro do governo também baseado no valor do seguro-desemprego, e aí, dependendo da receita bruta da empresa, se for abaixo de 4,8, a empresa não paga nada. Se for acima de 4,8, a empresa paga essa ajuda compensatória de 30%. A mesma forma de comunicação, se for acordo individual, você tem que comunicar com 2 dias de antecedência. Se for acordo coletivo, tem que negociar com o sindicato. Também temos que notificar o sindicato sobre os acordos feitos e vamos aguardar a decisão do STF se o sindicato, na parte dos acordos individuais, vai ter que se manifestar ou não. Em resumo, é isso o que eu tenho para falar referente... desculpa, e também no caso do período da suspensão, a gente tem a questão de estabilidade. Estabilidade pelo mesmo período da suspensão e período igual depois que retornar da suspensão. Se a suspensão for de 30 dias, a estabilidade é de 60. Se a suspensão for de 60, a estabilidade é de 120. Uma outra coisa que é importante saber, eu posso adotar as 2 medidas. Posso inicialmente começar com a suspensão e depois, quando eles voltarem, porque a suspensão é só 60 dias, quando eles voltarem, fazer uma redução salarial. Posso, só que aí a redução salarial vai ter que ser limitada a 30 dias. Por quê? Porque, de acordo com a SMP, eu só posso adotar as medidas pelo máximo total período de 90 dias. Então, se eu adotar as 2 de forma sucessivas, eu tenho que observar o prazo de 90 dias. Rapidinho, eu não sei quanto tempo eu já falei. Então, eu não quero passar muito no tempo do Thiago. A gente já está batendo os 20 minutos. Beleza, como tá? O Thiago precisa de quanto tempo? Preciso mais ou menos isso também, Vinícius. 20 minutos. Não, eu só vou... A ideia seria, na verdade, dividir esses 20 minutos entre vocês dois.
Ah, não Tá? sabia. Achei que era 20 minutos meu, 20 minutos dele. Desculpa. Não, tudo bem. Eu acho que a gente pode talvez pular para o Thiago, então, e aí Isso. ele segue mais ou menos com mais 10 minutos, Thiago, e a gente segue para as perguntas, tá? Se possível, talvez, quem já tiver perguntas, vai mandando no nosso chat, e aí, se já fizer sentido para o Thiago, ele já vai respondendo no meio da fala dele, tá bom? Pode deixar. Desculpa, pessoal. Achei que fosse mesmo 20 para mim, 20 para o Thiago. Eu Desculpa. acho que eu não fui tão claro também, Gabriela. Vamos lá, vou tentar ser objetivo na parte fiscal, porque depois a gente gasta mais tempo com perguntas e tira qualquer dúvida que possa querer. Só queria, antes, fazer uma pequena passo atrás, porque a gente tem um sistema tributário muito complexo no Brasil, são muitos impostos distintos, que incidem sobre atividades distintas, são calculados de formas distintas e existem regimes distintos dentro de um mesmo tributo. E o regime pode variar de acordo com o seu tamanho, sua atividade, o tipo de pessoa jurídica que a gente está falando, como ela é enquadrada e assim por diante. Tá? Então, e saíram medidas para diferentes tipos de empresas, diferentes tipos de atividade. Eu, para ser mais didático, dividi as novas medidas em 3 grandes grupos. E eu vou passar por cada um dos 3 grandes grupos. Tá? Não necessariamente eles são aplicáveis para todas as empresas, mas sempre que eu tiver que generalizar, eu generalizo. Se eu tiver que especificar, eu vou especificar. Tá? Os 3 grupos são os seguintes. O primeiro grupo é o grupo de medidas que implicaram uma redução da carga tributária, ou seja, uma desoneração. A empresa tem que pagar menos imposto. Tá? Algumas medidas foram tomadas. A primeira delas é em relação ao IOF, que é o imposto que incide sobre empréstimos. Né? Se uma pessoa física ou uma pessoa jurídica toma um empréstimo de um banco ou de uma outra pessoa jurídica, você tem que pagar o IOF. Tá? A alíquota máxima do IOF é 1,88 quando o tomador é pessoa jurídica e 3,38 quando o tomador é pessoa física. Tá? Primeira mudança da necessidade de caixa das empresas e dos profissionais liberais do governo foi do dia 3 de abril ao dia 3 de junho, o IOF está zerado. Ou seja, quem contrair empréstimo entre essas datas, ainda que o prazo do empréstimo seja maior, o IOF é zero nessas datas. Tá? Se você pensar numa pessoa jurídica que ia pegar o empréstimo a 1,88, empréstimo de 6 meses, com juros de, sei lá, 1% ao mês, deixa eu falar que os juros é 6% e o IOF é quase 2%. Então, pode ser relevante essa redução. Tá? Também a gente teve algumas reduções do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, que as empresas industriais pagam e os importadores pagam, e do Imposto de Importação, incidente sobre alguns produtos. Tá? Numa primeira rodada, foi reduzido a zero o IPI e o Imposto de Importação de produtos médicos e produtos necessários ao combate do Covid-19. Máscara, álcool em gel, equipamentos e assim por diante. Tá? Posteriormente, foi também reduzido a zero a alíquota do IPI em relação a alguns bens de informática. Dada a necessidade de ficar em casa e trabalhar em casa, esses bens foram reduzidos a zero também a alíquota do imposto de importação para você trazer esse bem para o Brasil. Tá? Essa é uma outra redução de carga tributária. Uma terceira redução de carga tributária é em relação ao chamado Sistema S, Senai, Senac, Sesc, etc., que normalmente é uma contribuição que se paga sobre a folha de empregados, a folha de remuneração dos empregados, a folha de salário. Né? Você paga normalmente o INSS e essas contribuições. Essas contribuições, como regra, foram reduzidas pela metade. Tá? Então, além do INSS, que você é devido, você tem que pagar essas contribuições, como regra, elas podem chegar em média de 6 a 8 e poucos por cento, elas caíram pela metade agora. Tá? Uma outra questão que não é novidade, mas se aplica para esse caso aqui, e que pode implicar uma redução de carga tributária, eu não sei o quanto é aplicável para o negócio de cada um de vocês, mas uma regra específica para variação cambial. O que é variação cambial? Quando o dólar sobe ou cai, se a gente tem obrigações em dólar, seja dinheiro a receber, seja dinheiro a pagar, você pode ter efeitos fiscais disso. Tá?
Como regra, todo começo de ano você tem que adotar um regime de tributação. Ou regime de competência, que é todo mês você tributar, ou regime de caixa, que é só quando o dinheiro entrar e sair, você tributa. Tá? Você adota no começo do ano e usa para o ano inteiro. Essa regra diz que se houver uma variação superior a 10% em determinado mês, você pode alterar o regime. Tá? E só a título de referência, em março a gente teve uma variação de quase 14%. Onde isso implica? Por exemplo, uma empresa que tem um empréstimo internacional e que tenha que pagar esse empréstimo, a dívida dela em reais aumentou. Ela devia, sei lá, $1 milhão, passou de 4 para 5 por conta disso. Tá? Então, você tem uma despesa ali que pode abater de imposto. E também a receita. Se você vender, exportar produtos e tem que receber dinheiro, você tem uma receita de variação cambial. A depender se você mudar o regime, você pode postergar a tributação e evitar a tributação. Tá? Então, esses é o grande grupo de reduções de carga tributária. Ainda é muito tímido quando comparado a outros países. É muito provável que tenha algumas coisas novas, mas a situação brasileira, com a falta de déficits consecutivos, eu pouco espero que vai ter uma grande mudança em relação à redução de carga tributária. O que mais se alterou foi outra coisa, não é uma redução de carga tributária, é uma postergação do pagamento de imposto. É aquilo que a gente chama de diferimento. Ou seja, você não tem benefício de pagar menos, você tem benefício de fluxo de caixa. Postergar o que você tem que pagar. Tá? Primeiro aconteceu em relação a duas contribuições que são o PIS e COFINS que incidem sobre receita. Tá? As contribuições de março e abril, você paga março no dia 25 de abril, no mês subsequente. E a de abril você pagaria no dia 25 de maio. De junho, desculpa. Elas foram postergadas para julho e setembro, respectivamente. Postergada é competência julho e setembro. Ou seja, aquilo que você pagaria em relação a abril, agora, você vai pagar em agosto. Aquilo que você pagaria em maio, você vai pagar em outubro. Tá? É um benefício aí de alguns poucos meses, mas é um benefício de fluxo de caixa. O mesmo racional é para o INSS, aquilo que você paga sobre folha, ou sobre a receita bruta, dependendo do seu regime. Tá? Foi postergado o pagamento, o que seria devido em abril, você vai pagar dia 20 de agosto, e o que seria devido em maio, você vai pagar no dia 20 de outubro. Tá? Também houve uma postergação do FGTS, 3 meses de FGTS. Ele foi postergado para daqui a 6 meses. Tá? Vai ser pago a partir de julho, será pago em 6 parcelas. Tá? Então, em relação a março, abril e maio, vai ser pago a partir de julho em 6 parcelas até você fechar a conta. Ou seja, não é uma redução do FGTS, é uma postergação do FGTS. Tá? O mesmo aconteceu em relação ao Simples. Talvez alguns de vocês estejam no Simples. Tá? O Simples, como é que funciona? Você paga uma alíquota única para diversos tributos. Tem lá imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, PIS e COFINS, etc, etc, etc. São 2 grandes grupos de tributos, os tributos federais e os tributos estaduais e municipais. Tá? Os tributos federais, eles foram relativo, devido em razão de março, abril e maio, eles foram postergados em 6 meses. Ou seja, o que é de março você vai pagar em outubro, o que é de abril você vai pagar em novembro, e o que é de maio você vai pagar em dezembro. Tá? Essa é uma postergação para os tributos, a parte federal. Tá? A parte estadual, que é relativa ao ICMS e ao ISS, a postergação foi menor, ela foi de 3 meses. Então, o que seria de março, você vai pagar em julho, dia 20 de julho. O que seria de abril, você vai pagar dia 20 de agosto. E o que seria de maio, você vai pagar dia 20 de setembro. Tá? A regra do MEI, do microempreendedor individual, que é a regra que não sei se algum de vocês se enquadra, ela segue a regra federal. Tá? Então, a postergação é de 6 meses como regra geral. Tá? Imagino que não tenha ninguém aqui, mas também houve uma postergação dos tributos e serviços incidentes sobre serviços de telecomunicação, a taxa de fiscalização, o Comdecim e assim, também foram postergados em 3 meses. Tá? Então, isso é uma postergação.
é para que as empresas tenham um fluxo de caixa no momento pior da crise. É muito provável, já que a gente não chegou no platô da doença e que a quarentena se estenda, que ela vá se outras medidas no futuro serão tomadas de postergação, não de redução de carga tributária. Até vi que aqui há uma pergunta do Simples, né, se existe uma expectativa de pagamento parcelado dos impostos. O que existe é você vai pegar esses 3 meses, né, e vai começar a pagar em 6 parcelas a partir da primeira parcela, a partir de julho. Então, vamos supor que tinha devido 10 mil em cada um dos meses. Então, você tinha 30 mil. Essas 6 parcelas serão devidas ali. Tá? A Receita Federal ela vai trazer ainda um normativo explicando como vai ser feito e assim por diante. Ela não editou isso. Então, tem a regra que diz isso, mas não tem a regra como vai ser feito. Imagina-se que não vai ter juros, que não vai ter nada. Bom, mais uma pergunta aqui do lucro presumido. Não existe nada diferente para o lucro presumido do que para o lucro real, por exemplo. As postergações são absolutamente as mesmas, tá? Então, esse é o grupo de questões de postergação de tributo. E o último grupo não é relacionado a pagamento de imposto, mas é relacionado ao que a gente chama de obrigações acessórias, as declarações, tá? Então, a gente teve postergação também da entrega da DCTF e do EFD, e também para nós, pessoas físicas, a gente teve postergação da nossa entrega da nossa declaração de imposto de renda da pessoa física, que terminaria agora, no final de abril. Ela foi postergada para o final de junho, tá? Então, em geral, são esses 3 grupos: reduções de recolhimento, postergação do recolhimento e obrigações acessórias.